Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aulinha do nosso mini curso de introdução à mecânica dos sólidos 1. Mecânica dos sólidos 1, né? Essa aqui é a aula 3 e a aula de hoje vai ser vamos falar um pouquinho sobre reações de apoio, um pouco mais, né? Já falamos um pouco na última aula, reações de apoio e vamos entrar numa parte interessante da engenharia, né? Que são treliças. Então a aula de hoje vai ser sobre reações de apoio e treliças. Legal. Bom, então a primeira coisa, a gente vai começar com alguns exemplozinhos. Vamos começar a entrar numa parte mais prática aqui, né? Essa aula aqui vai ser um pouco mais prática de exercícios, né? Resolver exemplos. Beleza. Nós vamos começar com a parte de reações de apoio. Vamos fazer o seguinte exercício. Digamos que nós temos uma viga. E vai ser uma viga biapoiada. Beleza. Uma viga biapoiada. Legal. Ela vai ter um momento atuando bem aqui, nesse sentido. Esse momento é de 2 toneladas vezes metro. Beleza. No meio dela tem uma força atuando aqui inclinada, né? Com uma inclinação de 30 graus. Essa força aqui vai ser de 4 toneladas. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos encontrar as reações de apoio dessa viga. A gente precisa das distâncias aqui, porque são muito importantes. Bem, né? Esse momento está a 1 metro desse apoio. Aqui está no meio, né? Então, 1 metro e aqui 2 metros. Beleza? Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Quais são? A gente tem que analisar. Isso aqui é um apoio de segundo gênero, esse aqui é um de primeiro gênero. Então, esse aqui vai ter uma força na vertical, né? Que eu vou chamar de... Aqui a gente pode nomear. Esse aqui vai ser o nó A, esse aqui é o nó B. Né? São nozinhos. Beleza. Então, essa aqui vai ser a relação BY, a relação de B na direção Y. E aqui você vai ter duas reações, né? Tchuf, tchuf. Que eu vou chamar de AY e AX. Beleza? Beleza, então. Vamos lá. O que acontece aqui? A gente tem 3 equações de equilíbrio, correto? Soma de forças na vertical, soma de forças na horizontal, somatório dos momentos. Então, vamos lá. Primeira coisa. Dessa vez, diferente do exemplo da outra aula, a gente tem uma parte da força que está atuando na horizontal. Por quê? Porque esse vetor aqui você vai ter que decompor ele. Ó. Você vai ter que decompor nas componentes x e y. Beleza? Vamos só colocar aqui aqui para o outro lado, só por questões didáticas. Lá na frente vocês vão entender o motivo. Beleza? Legal. Vamos decompor esse vetor aqui, então. Bom... Esse vetor aqui vai ser o quê? O vetor vezes o seno de 30, né? Beleza. Então, 4 vezes o seno de 30, 2 toneladas. Beleza? 2 toneladas, então. Então, vamos lá. E esse aqui vai ser 4 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? 4 vezes raiz de 3 sobre 2 fica 2 vezes raiz de 3. 2 vezes 1,7, aproximadamente, né? Vai ser 3,4 toneladas nessa direção. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer o somatório vamos lá. Fazer primeiramente o somatório de forças na horizontal. Bom, tudo que... A gente está supondo que a viga está em equilíbrio, né? Então, tudo quanto está na direita tem que ser igual a tudo quanto empurra para a esquerda. Então, eu estou dizendo que AX mais 3,4 tem que ser igual a, não tem nada empurrando para a direita, tem que ser igual a 0, né? Então, AX tem que ser igual a menos 3,4
toneladas. A gente acabou de achar o AX. E aí, o que é interessante? Por que eu coloquei ele naquela direção? Porque, olha só, a gente consegue ver que o AX deu um valor negativo, né? Menos 3,4. Isso significa o seguinte, que quando você desenhou a força de reação para lá, a sua hipótese estava errada. Na verdade, a força de reação, ela está no outro sentido. Esse sinal negativo indica isso, ó. Não é naquele sentido, é no outro, entendeu? Então, assim, é fácil nesse exemplo aqui você ver que a força de reação seria nesse sentido, né? Mas para exemplos mais complexos, muitas vezes você não vai conseguir acertar todas as direções certinhas das reações de apoio, né? E às vezes vai dar os valores negativos, e tudo bem. É só você estar atento, que esse valor negativo significa que está no outro sentido. Mas tudo bem, ok. Então vamos prosseguir, né? Agora o que a gente pode ter? A gente vai ter aqui o somatório das forças na vertical. Qual é o somatório das forças na vertical? Quais são as forças na vertical? 2 toneladas para baixo e a Y e BY, né? Então, a Y mais BY tem que ser igual a 2 toneladas. Beleza. Não tem o que fazer por enquanto. Qual é a nossa terceira reação? Terceira equação de equilíbrio? Somatório dos momentos. Aí vamos usar aquele macetinho. Eu vou fazer o somatório dos momentos no ponto A, que é o mais adequado para me ajudar aqui. Então vamos lá, vamos fazer o somatório dos momentos. A força AX, ela está atuando no ponto A, então ela não gera momento, não tem braço de alavanca. Força Y também. E esse 3,4 aqui também está atuando na linha de direção do A. Ó. Ele não tem nenhum braço de alavanca com o A. Então, ele também não gera momento. Quais são os que estão gerando momento? Esse 2 toneladas aqui, esse BY aqui, e não podemos nos esquecer deste momento. Ele não entrou aqui na somatória das forças, porque aqui você está somando forças. Ó. Aqui são só as forças na horizontal, aqui são só as forças na vertical. Aqui nessa soma tem que entrar o momento. Então vamos lá. Tudo que gira no sentido anti-horário tem que ser igual a tudo que gira no sentido horário, não é? Vamos lá. Então o que está fazendo girar no sentido anti-horário? Bom, esse 2 toneladas por metro, vezes metro, né? 2. Esse BY também, ó, tá vendo que o BY está fazendo assim, ó. Fazendo a estrutura girar assim, então BY vezes 4 BY, beleza, e tem que ser igual a tudo que gira no sentido horário agora. O que está fazendo girar no sentido horário? Só esse 2 toneladas, né? 2 toneladas vezes o braço, que é 2 metros. Então, 2 vezes 2. Beleza. Então, vamos lá, daqui fica fácil, ó. 4, então 4BY é igual a 4 menos 2, 4 menos 2 dá 2, né? Então, o BY vai ser 2 dividido por 4, dá 1 meio, que é 0,5 toneladas. A gente achou o BY. Agora, com o BY, você volta aqui, ó, a Y mais 0,5 tem que ser igual a 2. Então, a Y é igual a quê? 2 menos 0,5 dá 1,5 toneladas. Então, pronto. A gente encontrou as 3 reações de apoio da nossa viga aqui. E com isso a gente finaliza o exercício número 1. Ok, então, vamos para um segundo exemplozinho aqui de cálculo de reação de apoio. Eu vou desenhar uma viga aqui. Beleza. Dessa vez vai ser uma viga engastada. Esse aqui é um engaste, beleza. E qual é o carregamento dele? Agora é um carregamento um pouco mais difícil. Vai ser um carregamento triangular. É um carregamento distribuído, só que ele vai aumentando conforme vai chegando perto do apoio. Começa com 0 e vai subindo. Legal. E qual é o máximo valor dele aqui? Vamos colocar 3 toneladas por metro. Beleza. E o tamanho dessa viga aqui, eu vou colocar ela tendo 3 metros. Beleza. Então, vamos calcular. Primeira coisa, apoio de terceiro gênero. Tem 3 reações. Uma na vertical, outra na horizontal e um momento. Bom, aqui você pode chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B. Beleza. Então, aqui vai ser o AY, aqui vai ser o AX e aqui vai ser o MA, momento em A. Beleza, então. Vamos lá, a gente tem 3
equações de equilíbrio. Então, primeira coisa, vamos fazer o somatório das forças na horizontal. Qual é o somatório? Quais são as forças que a gente está tendo na horizontal? Bom, a única força que tem na horizontal é o AX, né? Então, AX tem que ser igual a 0, né? Porque não tem nada empurrando a viga na horizontal, então não tem por que ter uma reação, né? O AX é 0. Beleza, essa é fácil. Geralmente, vigas não costumam ter forças atuando ao longo na horizontal, né? Acontece de ter, mas na maioria dos casos não. Beleza, aqui o que é importante? Sempre que você está tratando de um carregamento distribuído, você precisa encontrar, é difícil mexer com ele assim, né? Então você precisa descobrir qual é o carregamento equivalente. Bom, e qual seria o carregamento equivalente aqui? Bom, lembra que quando a gente tinha lá o carregamento distribuído normal, por exemplo, de 2 toneladas por metro, 4 metros, né? Bom, 2 toneladas por metro, eram 4 metros, 2 vezes 4, 8 toneladas ao todo, né? Se você for ver, o que você fez foi a área desse retângulozinho aqui, ó. Ele tem 2 de altura, né? Que é o tamanho dessa setinha que representa a força, e 4 de comprimento. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, a área desse carregamento aqui nos diz a força equivalente atuante. Então, olha que interessante. O que a gente tem aqui? Um triângulo, correto? Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, qual seria o carregamento equivalente aqui? Ó? Seria 3 vezes 3, 9, dividido por 2, 4,5. Então, tem 4 toneladas e meia atuando aqui. 4,5 toneladas. Beleza. Mas a gente precisa saber aonde essa carga resultante está atuando. Ela está atuando no centroide da área. Por exemplo, novamente aqui, quando a gente tinha aquele carregamento distribuído, né? O que acontecia? A carga equivalente, ela atuava no meio da viga, né? No caso, no meio do carregamento desse retângulo. Ele atua no centroide da área. No caso aqui, a área é um triângulo, então ela não vai estar atuando, a carga equivalente não vai estar atuando no meio, não vai estar atuando em 1,5 metros. Está atuando a uma distância x aqui, né? Olha que interessante. O centroide de um triângulo está a 1/3 da altura do triângulo. Ou seja, qual é a altura do triângulo aqui nesse caso? 3 metros. Ela está atuando a 1/3. 1/3 de 3 é 1. Então, a carga está atuando a 1 metro. A carga equivalente. E você vê que isso faz sentido porque você vê que tem mais carga aqui do que aqui. Quando você vai fazer uma carga equivalente, é mais razoável que ela esteja mais para cá, que é onde tem uma maior concentração de cargas da sua área triangular, da carga triangular, né? Então, tudo bem. A gente já descobriu qual é a força equivalente e aonde ela está atuando. Agora vai ficar mais fácil. Agora a gente pode prosseguir aqui com o exercício. Vamos lá. Vamos fazer o somatório das forças na vertical agora. Beleza. A gente tem o quê? 4,5 toneladas e AY, né? Então aqui facilmente dá para ver que o AY vale 4,5 toneladas. Achamos o AY. Beleza, então agora só nos resta achar o MA. Beleza, então o que a gente faz? Ó? A gente faz o somatório dos momentos. Bom, aí de novo, pode ser em qualquer ponto, né? Eu vou escolher o próprio ponto A. Por que eu vou escolher o ponto A? Porque eu já tiro esse braço, o AY e o AX que estão atuando em cima dele, né? O AX é 0, tudo bem, mas o AY também sai, né? Então vamos lá. Tudo que faz o ponto A girar no sentido anti-horário tem que ser igual a tudo que faz girar ele no sentido horário, correto? Então vamos lá. O que é que está fazendo ele girar no sentido anti-horário? Bom, o próprio MA que está atuando aqui, então, MA. Esse 4,5 está fazendo girar assim, né? Bom, então, que também é no sentido anti-horário. Então, 4,5 vezes 1, que é o braço de alavanca. 4,5 vezes 1. Vamos lá. E o que está fazendo ela girar no sentido horário? Bom, nenhuma força, né? O AX está zerado aqui, o AY está atuando em cima do próprio ponto. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, MA tem que ser igual ao quê? Menos, passo para lá, né? Menos 4,5 tonelada vezes metro.
O que esse menos significa? Significa que o momento que eu desenhei aqui, ele não está fazendo girar o ponto A nesse sentido. Ele está fazendo girar o ponto A no outro sentido. Ou seja, ele é no sentido oposto do qual eu desenhei. Mas tudo bem, essa é a graça de fazer a parte analítica do processo. Você sempre vai saber por causa do sinal. Se eu tivesse desenhado no outro sentido, daria sinal positivo. Assim como o AY realmente é nesse sentido, é mais 4,5. Então, é isso. Ok, então, vamos para a segunda parte da aula, que a gente vai começar agora a falar de treliças. Bom, primeiramente, o que é uma treliça? Bom, treliças são basicamente estruturas triangulares. O triângulo é uma figura geométrica muito boa, e de todas elas, ele é a mais resistente em geral. Então, a gente sempre tenta aproximar as coisas por triângulos. Se você tenta fazer uma estrutura que é, por exemplo, um quadrado, se ele não for rígido, é claro, né? Se ele não tiver as pontas rígidas, você faz isso aqui com 4 barras. Olha o que acontece. Se você, por algum motivo, empurrar isso aqui, esse quadrado faz isso aqui, ó. Ele é instável, ele né? Acaba derrubando a estrutura. Agora, se você faz isso aqui, ó, com o seu quadrado, você tem a estrutura quadrada. Se você faz isso aqui, ó, coloca uma barra aqui no meio dele, ela não tem mais como se deslocar. Mesmo que aqui seja tudo rotulado, tudo que são rótulas, a estrutura não se desloca, porque triângulos são estáveis. Isso aqui é uma treliça. Se você coloca 2 apoiozinhos aqui, ó, você acaba tendo uma treliça, né? São estruturas formadas por triângulos. Aí geralmente vai ter uma carga aqui, outra carga aqui, né? Então vamos ver alguns exemplos de treliças bem clássicos, né? Que existem bastante. Existem vários tipos de treliças, na verdade, né? Cada um com os seus nomes. Mas eu vou colocar aqui 2 exemplos que são bastante comuns ao longo do curso, né? Esse tipo de treliça bem aqui, né? Tem os apoios, um de segundo gênero e um de primeiro gênero. Isso aqui era para estar mais simétrico, mas deu para pegar a ideia, né? Era para estar exatamente simétrico, na verdade. Olha só, estruturas triangulares. Triângulo, 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 triângulo. Se por algum motivo no meio disso aqui tivesse um quadrado, essa estrutura seria instável. Essa estrutura não vai ficar em pé se tentar fazer ela assim, né? Ok, então. Ok, essa é uma viga. E um outro exemplo mais clássico ainda seria esse tipo de treliça bem aqui. Todas as treliças têm todas as suas barras rotuladas. Sempre, 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 sempre. Essa estrutura aqui que eu estou desenhando, essa treliça, ela é muito comum, especialmente em passarelas. Apoio de primeiro gênero, apoio de segundo gênero, aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha essa treliça. Essa aqui é uma bela treliça, ela é muito usada em passarelas de metal, né? De estruturas de aço, né? Tá vendo? Formadas apenas por triângulo, todas as barras são rotuladas e a estrutura ela é estável. Uma coisa que vale ressaltar, 2 coisas que vale ressaltar, são muito importantes em treliças. Treliças só têm forças atuando sobre seus nós. Você poderia ter aqui uma força de 4 toneladas, outra aqui de 5, aqui com 5 também.
Aqui outra força, pode ter até forças assim, não importa. O importante é que as forças estejam atuando somente sobre nós. Ou seja, não tem como você ter, se você tiver uma força atuando aqui, essa treliça está errada. Na prática, você pode até encontrar, né, em estruturas reais de engenharia, mas esse projeto aqui está errado. Treliças não devem funcionar assim. Você tem que redistribuir as cargas de maneira que todas elas estejam atuando sobre os nós. Não pode ter, por exemplo, um carregamento distribuído ao longo de toda a viga ou só num pedacinho. Por quê? Porque você tem cargas atuando no meio das barras. Não pode ter carga no meio das barras. Um bom projeto de uma boa treliça, as cargas têm que estar atuando somente nos nós. Essa é a premissa básica de uma treliça. O segundo ponto é que, atendidas essas condições de somente ter cargas atuando nos nós e não nas barras, as barras só sofrem um tipo de esforço. Lembra lá dos esforços internos da aula anterior? Cortante, momento, normal, que é a compressão ou tração, e momento torsor, né? Momento fletor. Então, treliças, as barras das treliças só sofrem um tipo de esforço interno, que é o esforço normal. Ou seja, todas essas barras aqui, cada uma dessas barras, essa barra 1, essa barra 2, essa 3, essa 4, essa 5, estou numerando aqui, todas essas barras, ou elas estão comprimidas ou tracionadas, apenas. Não pode ter cortante, momento fletor, momento torsor, nada nessas barras aqui. Elas estão submetidas somente ao esforço normal, que é tração ou compressão. É assim que um bom projeto de uma boa treliça deve ser, porque é assim que esse sistema estrutural aqui deve funcionar. Bom, beleza então. Vamos agora fazer um exemplo prático de uma treliça. A gente agora vai, de fato, pela primeira vez aqui no nosso mini curso, calcular uma estrutura, não é? Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo bem simples de uma treliça. Aqui, aí, um apoio de segundo gênero, um apoio de primeiro gênero, ok. E essa treliça vai estar submetido a uma carga pontual aqui de 5 toneladas. Bom, o tamanho dessa treliça, essa treliça aqui tem 8 metros, 4 para cada lado aqui, e de altura, essa treliça tem 3 metros. 3 metros de altura, 8 de largura, 4 para cada lado, né? Isso aqui são ângulos de 90 graus, essa estrutura aqui é simétrica. Beleza, então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, achar as reações de apoio. Sempre a primeira coisa que a gente faz é achar as reações de apoio, que elas são muito importantes, sempre tenham isso em mente. Então, vamos lá. Aqui você vai ter, você tem que nomear os nós, né? Eu acabei esquecendo aqui, ó. Nó A, B, C, D. Sempre nomeie os nós, para você não se perder. Vamos lá. Aqui você vai ter o quê? Um AY e um AX. E aqui você vai ter um DY, no nó D, né? Beleza, vamos lá, vamos achar. É o seguinte. Pela simetria, essa estrutura aqui é simétrica, então a gente vai começar a fazer algumas simplificações que são muito úteis. Ao longo do curso é sempre bom ter essas noções. O AY é igual ao DY. Essa estrutura é completamente simétrica. Tudo que acontece do lado esquerdo dela é igual a tudo que acontece do lado direito. Ou seja, as reações de apoio também são iguais. Então, a gente já tira daqui que o AY é igual ao DY. Beleza, o AY é igual a DY. O AX claramente é zero, né? Fazer um somatório das forças na horizontal. Você vê que o AX é zero, claramente, né? Beleza? E, vamos lá, se o AY é igual ao DY, então olha que interessante, vamos fazer o somatório das forças na vertical. Você faz o somatório, ó. 5 tem que ser igual a Y mais DY, né? Tudo que empurra para baixo tem que ser igual a tudo que empurra para cima, em equilíbrio. É interessante, mas o Y não é igual a DY, então
5 é igual a 2AY. Ou seja, o AY vale 2,5 toneladas, o que significa que o DY também vale 2,5 toneladas. Tá vendo? Nem precisamos da nossa terceira equação de equilíbrio, que seria fazer um momento em algum ponto da estrutura, né? Se você quisesse, você poderia sim fazer o somatório dos momentos, se você, por algum motivo, não tivesse percebido que a estrutura é simétrica, e você ia chegar no mesmo resultado. Poderia fazer. É só porque fazer por simetria facilita bastante o cálculo, né? Talvez não tanto por aqui ser um exemplo simples, mas em exemplos mais complexos, e principalmente quando a gente entra em hiperestática, teoria das estruturas, né? Bem lá na frente do curso, simetria é algo muito importante que ajuda muito. Ok? Tá, tudo bem então. Então nós achamos aqui as reações de apoio. O que eu esqueci de dizer aqui é que é o seguinte, nós vamos calcular essa treliça pelo método dos nós. Tem dois métodos para calcular treliça. E para calcular basicamente qualquer coisa, na verdade. São dois métodos basicamente que existem. Método dos nós e método das seções. Aqui nós vamos primeiro calcular essa treliça pelo método dos nós. Ok? Então vamos lá. Como é que funciona o método dos nós? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um nó, vamos começar aqui. Você vai pegar o nó A. Né? Beleza. O que você vai fazer? Desenha o nó A aqui e desenha todas as forças que estão atuando sobre ele. Você tem o AX, que a gente já sabe que é 0. Você tem o AY, que a gente já sabe que é 2,5 toneladas. Você tem agora é o seguinte, você tem essa barra AC, você tem essa barra AB, que estão aqui no nó, né? É o seguinte, aqui tem um ângulo θ, que eu não sei ainda qual que é. Aí é o seguinte, tem forças atuando em cima desse nó vindo dessas barras, né? Ok, então. Então você tem que desenhar forças na direção da barra. Beleza? Aqui eu vou chamar de NAC, que é a força normal da barra C, e aqui eu vou chamar de NAB, que é a força normal da barra AB. Interessante? Interessante. E aqui o ângulo entre elas é aquele θ ali que a gente acabou de desenhar, né? Beleza. É o seguinte, aí aqui no nó A você vai fazer o equilíbrio. Por quê? Porque o nó A está em equilíbrio. Quando uma estrutura está em equilíbrio, todos os pontos dela estão em equilíbrio, o que inclui todos os nós. O que inclui aqui o nó A. O nó A está em equilíbrio. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Esse normal AC aqui não está muito conveniente, né? Porque ele está tortinho. A gente vai ter que decompor ele. Decompor ele numa componente x, y, né? E uma componente x. Vamos lá. Para isso eu preciso desse ângulo θ, né? Olha que interessante aqui, ó. 3, 4, 90 graus. Esse aqui é o famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5, né? 5 metros. Aqui também tem 5 metros, beleza? Então vamos lá. Beleza. Essa componente aqui vai ser NAC vezes o seno de θ, né? Beleza. Qual é o seno de θ? Cateto oposto sobre a hipotenusa. 3/5. NAC vezes 3/5, que dá 0,6. Ok? Então aqui é 0,6. E esse aqui vai ser o quê? NAC vezes, eu vou fazer de azul aqui, 0,6 NAC. E esse outro azul aqui, esse aqui vai ser o quê? O cosseno de θ vezes o NAC. Quanto que é o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. 4/5, que é 0,8. Então aqui, você tem esse azulzinho aqui, é 0,8 NAC. Eu não sei quanto é o NAC, por isso que eu estou colocando ele aqui. Eu quero descobrir ele. Eu quero descobrir todas as forças normais atuando em todas as barras dessa estrutura. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer o somatório das forças na horizontal. Somatório das forças na horizontal. Vamos lá. Bom, 0,8 NAC mais o NAB, que eu também não sei quanto é, tem que ser igual a 0. Não tem nada empurrando para lá, né? Beleza. Então, aí você guarda essa informação aqui por enquanto. Vamos fazer o somatório das forças na vertical agora. Bom, 2,5 mais 0,6 NAC tem que ser igual a 0. Não tem nada empurrando para baixo, né? Então é o seguinte,
0,6 NaC tem que ser igual a menos 2,5. Aí você vai lá, aí você pega. Com isso aqui você vai descobrir que o NaC é menos 2,5 dividido por 0,6. E aí você vai ter que o NaC vale 4,17 aproximadamente, né? Toneladas. Beleza. Menos, né? Menos 4,17. E aí guarda esse intuito do sinal, que a gente já vai entender isso daqui a pouco. Aí você vem para cá. 0,8 vezes 4,17 tem que ser igual a menos NaB, né? Opa, lembrando que esse aqui é um menos 4,17, né? Passando na B para o outro lado, né? Bom, menos com menos dos dois lados vai embora, então aqui você já chega à seguinte conclusão. O NaB tem que ser igual ao quê? 0,8 vezes 4,17, tá? Aproximadamente 3,3 toneladas. Positivo. Beleza, então a gente já fez o equilíbrio aqui no nó. A gente encontrou o NaC e o NaB. Olha que interessante. Isso aqui a gente vai adotar como uma convenção. É uma convenção extremamente utilizada, né? Sempre que o sinal for positivo, você sempre vai fazer, na verdade a convenção é o seguinte, você sempre vai fazer as forças saindo do nó. Você viu que quando eu fiz a força da barra, eu fiz ela saindo do nó? O NaB também está saindo do nó? Que eu poderia ter desenhado ela assim, ó. Eu não sei qual é a direção que ela está indo, eu poderia desenhar ela assim, né? E o NaB também. Mas eu desenhei ela saindo do nó. Você sempre vai desenhar ela saindo do nó. E aí, fazendo isso, o que os sinais vão te indicar? Beleza. Sinal negativo indica que a barra está comprimindo. E sinal positivo significa que a barra está tracionando. Ok? Essa é a convenção que a gente usa. Então, você pode já ver aqui, ó, que essa barra aqui está sendo comprimida e essa barra aqui está sendo tracionada. Uma com 3,3 toneladas, outra com 4,17 toneladas. Ok? Ok, então, vamos agora para o nó. Você tem que escolher outro nó, né? A gente vai agora para o nó C. Esse nozinho bem aqui, né? Então, você vai desenhar o nó C, ó. Vou desenhar ele aqui. Ok. Aí, o que você tem atuando sobre ele? Você tem a carga de 5 toneladas. Nunca esquecer de colocar, quando você está colocando um nó, as cargas que estão atuando, as cargas externas que estão atuando sobre ele e as reações de apoio. Isso é algo muito importante, que é bastante comum de esquecer, né? E que, se você esquecer, atrapalha todo o cálculo e você chega a um monte de conclusões erradas num efeito cadeia, né? Se você faz isso nos primeiros nós. Então, fica atento a isso. Ok, aqui você tem as três forças saindo do nó, né? Sempre saindo do nó, como a gente disse. Vai ter o NaC bem aqui, vai ter o NBC bem aqui, e você vai ter o NCD bem aqui, né? Você tem esses três nós saindo, beleza. Aqui é o seguinte, ó, pela simetria, você pode notar o seguinte, ó. Tudo que acontece do lado esquerdo da estrutura tem que ser igual a tudo que acontece do lado direito dela. Isso significa o seguinte, olha só, o esforço que tem nessa barra aqui é igual ao esforço que tem nessa barra aqui. O esforço que tem nessa barra aqui é igual ao esforço que tem nessa barra aqui. Correto? Ok, então observe que interessante. NaC é igual a NCD. Então, NaC é igual a NCD menos 4,17 toneladas. E NaB é igual a NBD. Então, mais 3,33 toneladas. Ok? Beleza, falta para a gente descobrir o NCB, né? Ou BC, tanto faz. Bom, o NaC, a gente já sabe aqui, né? Ele é menos 4,17. Nunca esqueça do sinal, ele é extremamente importante também. Tem que ter atenção com todas essas coisinhas. Vamos lá. O que eu vou fazer? Poder compor essas duas forças aqui, ó. Tem um componente, duas componentes na horizontal, duas componentes na vertical, ok? Vamos lá. Ângulo alfa aqui, ângulo alfa aqui. Olha que interessante. Na vertical, você vai ter 4,17 vezes o seno de alfa. Quanto que é o seno de alfa aqui? Ó? 4 dividido por 5, dá 0,8. Então, é 0,8 vezes menos 4,17. Aqui, a mesma coisa. 0,8
vezes menos 4,17. E aqui embaixo vai ser menos 4,17 vezes o cosseno de alfa, que é 0,6, né? Que é 3 sobre 5, cateto. Adjacente sobre a hipotenusa. Então, você vai ter que aqui, ó, é 0,6 vezes menos 4,17. E esse aqui também é 0,6 vezes menos 4,17. Ok? Então, vamos lá. Se você for calcular isso, você tem que 0,6 vezes 4,17 dá 2,5, menos 2,5, né? E aqui é menos 2,5. Legal? Legal. Então, vamos lá. Quando você faz o somatório das forças na horizontal, olha, interessante, tudo que puxa para a esquerda é igual a tudo que puxa para a direita, né? Então, esse valor aqui, ó, 0,8 vezes o NAC, tem que ser igual a 0,8 vezes o NCD, né? E realmente aqui é o mesmo valor, né? Você vai 0,8 vezes 4,17, você vai ver que vai dar 3,33. Menos, né? Menos 3,33. Né? E tem que ser assim, né? Isso faz sentido, porque que nem a gente falou, da simetria, né? Então, se você não tivesse feito a simetria, você ia chegar a essa conclusão agora. Você ia ver que essa força tem que ser igual a essa para esse nó estar em equilíbrio. Ok? Beleza, então. Mas para a gente não entrar essa parte de cima, o que vai ser interessante para a gente nesse nó aqui vai ser o somatório das forças na vertical. Ok? Quando você faz o somatório das forças na vertical, você vai ter que o quê? 5 mais o 0,6 vezes o NAC, né, que é menos 2,5, mais essa outra setinha azul, que também é menos 2,5, mais agora o NBC, que é o que a gente está procurando, tem que ser igual a tudo que empurra para cima, né? Bom, não tem nenhuma setinha para cima, tem que ser igual a zero, né? Olha que interessante isso aqui. 5 menos 2,5 dá zero, né? Então você vê que o NBC é igual a zero. Interessante, né? Ó, essa barra não está sofrendo nenhum esforço. Olha o que isso significa dizer. Significa dizer que você pode tirar essa barra daqui, você pode tirar a barra BC daqui e a estrutura vai continuar funcionando exatamente da mesma maneira que está funcionando aqui. Entendeu? A gente costuma colocar essas barras em entreliças por questões de estabilidade, né? Que são coisas que a gente não vai ver agora por enquanto, não no nosso mini curso de Maxwell 1, né? Mas é bom que vocês tenham só uma curiosidade de saber por que essa barra continua aqui. A gente faz ela mesmo assim, né? Mesmo que ela não tenha nenhum esforço, ela esteja inútil aqui, né? Ok? Então, olha que interessante. Em questões de funcionamento, olha o que está acontecendo aqui, ó. Você está tendo essa força de 5 toneladas vindo, ela está sendo transmitida para essas duas barras, não está tendo nada sendo transmitido para essa barra daqui, né? E aí essas duas barras chegam aqui embaixo. Olha o que essa estrutura está tendendo a fazer, está tentando abrir. Vocês concordam comigo? Essa força de 5 toneladas está apertando essa barra aqui, a estrutura está tentando abrir, e quando ela tenta abrir, olha o que acontece com essas duas barras de baixo, ó. Concorda comigo que ó, as barras tentam segurar a estrutura, ó, elas acabam sendo esticadas, entre aspas, elas estão sendo tracionadas. Realmente, ó, NAB é igual a NBD, são positivas, elas estão tracionando, né? Então, esse é o tipo de visão que é interessante que vocês vão tentando olhar, entender da estrutura, né? Para você já saber mais ou menos quais barras estão tracionando, quais estão comprimindo. Isso é algo interessante de você ter uma pequena noção batendo o olho, né? Mas é algo que você vai pegando ao longo do tempo, né? Bom, de qualquer modo, a gente, com o nosso C, terminou aqui essa estrutura. A gente resolveu a estrutura, encontrando todas as reações em todas as barras dela, né? Utilizando o método dos nós, e a gente resolveu. Ok, então, agora a gente vai resolver essa treliça aqui utilizando o método das seções, que é outro método que a gente tem para calcular estruturas, correto? Vamos aproveitar essa treliça que ela já está desenhada aqui, a gente já conhece as reações e tudo, a gente já economiza bastante uma parte do exercício, né? E é bom para a gente comparar os valores para ver se realmente o que a gente está fazendo está certo, né? Tanto por um método quanto por outro. Tem que dar os mesmos valores, porque são esses os esforços que a estrutura está submetida, correto? Tá ok, então. O método das seções, ele consiste basicamente de você traçar uma seção em algum ponto da estrutura
e descobrir os esforços naquela seção. Ok, então como é que é isso? Vamos supor, por exemplo, eu quero descobrir, começar com a barra AC e a barra AB, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma seção bem aqui, ó, que eu vou chamar de seção S1. Bom, a seção está cortando essas barras, né? Então, a ideia que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar essa seção corta a estrutura em duas partes, correto? Você vai tirar alguma das partes, separar da estrutura, e aí você vai trabalhar com essa parte, e não com a estrutura como um todo. Nesse caso aqui, ó, você pegou a seção 1, você pode trabalhar tanto com essa parte para a esquerda, quanto com essa parte para a direita da estrutura, né? Aqui é mais conveniente trabalhar com a parte para a esquerda, é mais fácil, você vê que ela é menor, né? Ó, mais fácil mexer com isso aqui do que mexer com esse trambolho todo aqui. Então, vamos lá. Então, vamos para Aí você começa com a seção S1. Bom, aí você vai desenhar essa seção. Como é que ela é essa seção? Ela é assim, ó, você tem o seu apoio aqui de segundo gênero, você tem a barra AC e ela é cortada, aí você tem a barra AB e ela também é cortada bem aqui, não é? Beleza, então tá aqui a estrutura. Agora, quais são as forças que estão atuando sobre ela? Você tem aquele carregamento lá de desenhar de azul. Você tem o seu carregamento aqui de 2,5, tem aquele de 0 que eu não vou desenhar, né? E você tem o quê? Bom, você tem as forças que estão atuando nas barras, né? E aqui, ó, você vai desenhar. Essa aqui é o normal AC, essa aqui é a normal AB, ok? Ok, então, e aqui você tem o ângulo θ, né? Que a gente já conhece. Beleza, então. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? A gente quer encontrar essas forças, né? Bom, o que acontece? Essa parte, foi aquilo que eu falei, se uma estrutura está em equilíbrio, todas as partes dela estão em equilíbrio. Significa dizer o seguinte, essa parte aqui que eu cortei e tirei, essa seção aqui, ó, ela está em equilíbrio. Então, essa parte da estrutura está em equilíbrio. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Bom, a gente tem que, primeiro, decompor esse NAC aqui, né? Nos dois vetores, na horizontal e na vertical, né? Para a gente poder usar as equações de equilíbrio, né? Somatório das forças verticais, somatório das forças horizontais, somatório dos momentos. A gente não está precisando fazer outros momentos por enquanto, né? Todos que a gente resolveu aqui, no método nós, a gente conseguiu resolver tudo só usando duas equações de equilíbrio, né? Que é a da vertical e da horizontal. Mas você pode fazer pelo momento também. Não tem problema nenhum nisso. Ok? Então vamos lá. Bom, esse ângulo θ aqui, está bem aqui também, né? Então, aqui vai ser NAC vezes o cosseno de θ. Aqui, a gente já sabe que o cosseno de θ aqui é o quê? Θ adjacente sobre a hipotenusa, que é 0,8. Então, aqui é 0,8 NAC. E aqui é o seno de θ, né? 0,6 NAC. Beleza? Beleza. Decompomos aqui os vetores. Então, agora a gente vai usar as equações de equilíbrio. Vamos usar o somatório das forças na vertical. Vamos começar com a vertical. Vamos lá. Bom, 0,6 NAC mais 2,5 tem que ser igual a... Não tem nada para baixo, né? Então tem que ser igual a 0. Legal? Então, você tem que 0,6 NAC tem que ser igual a menos 2,5. Então, você vai ter que o NAC é igual ao quê? Você pega aqui na calculadora, 2,5 dividido por 0,6, você vai ter 4,17 toneladas. Menos, né? Menos 4,17 toneladas. Ok? Sinal importante, nunca esqueçam do sinal. Toneladas. Beleza, então a gente encontrou o NAC, e olha só que interessante, ele está negativo, né? O que a gente já adotou da nossa convenção? Sempre está negativo, a barra está comprimindo. Então, a barra NAC está comprimindo. A gente já sabe que ela está comprimindo, então está tudo certo por enquanto, né? Ok, vamos agora para o somatório das forças na horizontal. Bom, você tem o quê? O NAB e o 0,8 NAC, basicamente. Então, você tem que NAB mais 0,8 NAC tem que ser igual a... Não tem nada empurrando para a esquerda, então tem que ser igual a 0, né? Então, 0,8 NAC, que é menos 4,17, tem que ser igual a
menos NAB. Corta esses negativos dos dois lados aqui, né? Você vai chegar à conclusão que o NAB, 0,8 vezes 4,17, você vai ver que dá aproximadamente 3,33 toneladas. Positivo, né? Então, a barra AB, como a gente já sabe, está comprimindo. E a barra NAC está... a barra NAB está tracionando, que a gente já sabe, né? Sinal positivo tracionando. E a barra NAC está comprimindo, sinal negativo. Para isso do sinal dar certo, lembre-se sempre, as forças estão saindo das barras. Assim como lá as forças estavam saindo dos nós, aqui as forças estão saindo das barras. Ok, então. Vamos fazer agora, a gente já encontrou o AC e o AB, correto? Bom, novamente, pela simetria aqui, né, a gente consegue, ó, tudo que está do lado esquerdo é igual a tudo que está do lado direito, correto? Então, novamente, você tem que o AC é igual ao CD, está aqui, ó, AC, CD, e o AB é igual ao BD, AB é igual ao BD, tá bom? Ok, então. Então, agora a gente precisa descobrir qual é dessa barra B, né? Então, tem que fazer uma seção que corte essa barra. E eu vou fazer uma seção bem interessante. Olha essa seção aqui, ó. As seções não precisam ser retas. Eu poderia, por exemplo, fazer uma seção aqui assim, outra aqui assim, mas eu vou fazer uma seção, ó. Olha que seção interessante. Aqui, ó. Uma seção que corta a barra aqui assim, que eu chamo de seção S2, né? Aí você vem aqui, ó. Olha que interessante. Desenha. Aqui você vai fazer, você separa da estrutura. O que você pode fazer? Você pode pegar toda essa parte de fora da estrutura, que é um trambolhão complicado, ou pegar só essa parte daqui de dentro, né, da seção. Eu vou pegar só a parte de dentro, que é mais fácil, né? Então, desenho aqui, ó. Tá aqui as barras, né? Cortamos as barras. Você tem que desenhar as forças saindo das barras, né? Essa é a nossa convenção. Então, eu vou desenhar aqui, aqui, e aqui, ok? O que a gente sabe? A gente já tem essas forças aqui, ó. O AB, a gente sabe que é 3,33, positivo. O BD, a gente sabe que também, pela simetria, é 3,33, positivo. E essa aqui vai ser a força NBC, ok? Beleza, então. Então, agora vamos lá. Todos os vetores já estão nas direções ortogonais, né? Então, a gente não precisa decompor nenhum. Vamos lá. Se você fizer a somatória das forças na vertical, você vai ver o seguinte, ó. 3, tudo que é igual para a direita é igual para a esquerda. 3,33 é igual a 3,33. E isso faz sentido, né? Porque, olha só, se você não soubesse da simetria, digamos que só tivesse essa, e você está tentando encontrar o do BD aqui, ó. Pronto. Só com isso você teria que saber que essa setinha aqui, essa força para cá, é igual às forças para cá, então, logicamente, essa é 3,33. Se você não tivesse feito pela simetria, você tinha chegado a essa conclusão agora. Então, ok. E aí, somatório das forças na horizontal, na vertical. Qual é a única força que está? Vamos fazer aqui. Somatório das forças na vertical. Só tem uma força na vertical, né? Que é o NBC. NBC. Bom, NBC tem que ser igual a zero, né? Para a estrutura estar em equilíbrio, que nem eu falei, essa seção aqui está em equilíbrio. Então, você acabou de chegar à conclusão que o NBC é igual a zero. Então, pronto. Novamente, a gente está aqui, né? Com os exatos mesmos resultados que a gente tinha utilizando os métodos nossos. Você pode voltar no vídeo e conferir, os resultados são exatamente os mesmos. Tem que ser os mesmos, porque a gente está falando de uma estrutura e os esforços que estão atuando sobre ela, independentemente do método que você usa para calcular, você tem que chegar no mesmo resultado, né? Porque é isso que está acontecendo com a estrutura. Ok? Você poderia fazer outras seções, você poderia fazer uma seção aqui para encontrar em torno do nó C, uma cortando aqui. Isso vai de cada um, né? Você vai pegando ao longo do tempo quais são as melhores seções e onde colocá-las, né? Para descobrir o que você precisa. Bom, então é isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje aqui, né? Lembrando mais uma vez, e sempre, né? Aulas patrocinadas pelo CAENC, Centro Acadêmico de Engenharia Civil da UNB, não é? E a gente ainda vai ter mais uma aula ainda do nosso mini curso, né? E até a próxima.